Bom dia, amigos da Sala 57 do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que bom estar conversando com você nesta manhã de quarta-feira, início do nosso jejum, um dia especial para que você e eu possamos renovar as nossas forças na presença do Eterno, pedindo assim o batismo diário do seu Espírito sobre a nossa vida e fazendo com que esse batismo traga após si todos os frutos espirituais que o eterno Deus nos deseja conceder. Hoje é um dia especial, hoje nós vamos falar sobre comunhão com ênfase no Espírito Santo, e dentro desse aspecto da comunhão com ênfase no Espírito, eu quero trabalhar com você o aspecto da adoração. Você e eu adoramos a Deus quando mantemos comunhão com Ele. Então se prepara, porque hoje nós vamos passear juntos nesse assunto que é tão importante e muitas vezes nós não levamos ele em consideração no nosso aspecto de comunhão. Mas você vai ver como é importante você e eu praticarmos esse princípio. Eu quero que você mande os seus pedidos de oração também. Os nossos guardiões estarão orando por você ao longo do jejum de hoje e também durante essa semana, tá bom? Então eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos, os irmãos da Argentina, da África, nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa e em todo o nosso Brasil. O meu desejo é que o Espírito Santo hoje nos cubra com a sua graça maravilhosa e com a sua santa unção. Daqui a pouquinho, logo em seguida, então, vou passar aqui para você a primeira lâmina e o primeiro áudio do nosso tema de hoje. Bom dia, queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com vocês para iniciarmos assim o nosso jejum de hoje. O material que nós vamos utilizar foi gravado em janeiro de 2020. Eu fiz ele pensando sobre o aspecto da adoração. É um tema muito relevante, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida no dia de hoje. Então, prepare o seu coração, prepare o seu espírito para tudo que você vai ouvir e viver hoje. Se tiver no áudio algo relacionado a alguma data ou algum evento específico do ano de 2020, desconsidere e fique atento apenas ao conteúdo espiritual, tá bom? Um forte abraço a você. Eu quero dizer a vocês que eu não estou conseguindo ler todas as mensagens dos pedidos de oração. Vocês que pediram sabem que eu ainda estou em falta em dar o retorno. Estou com mais de 1000 mensagens no meu celular, mas eu espero tirar um tempo ainda essa semana para poder dar baixa em todas elas, tá? Mas nós estamos juntos, agradecidos e louvando a Deus por tudo que Ele tem feito. Um forte abraço, seu amigo Wellington Ribeiro. Estamos juntos no jejum e oração de hoje. Hoje eu gostaria de conduzir você, através do estudo, a uma compreensão um pouco mais ampla do que vem a ser para nós esse aspecto da adoração. Muitas vezes nós imaginamos que adoração está relacionado somente ao ato de cantar, ou em outros aspectos eh, mais técnicos do termo adoração, se nós podemos assim classificar. Agora, muitas vezes nós não encaramos a adoração como sendo um estilo de vida. E se nós começarmos a olhar a adoração que você e eu rendemos a Deus como sendo um estilo de vida, a gente começa a perceber então que tudo que nós fazemos passa a ser parte da nossa adoração. Então a nossa vida, ela passa a ser uma expressão constante de adoração a Deus. Mas, infelizmente, parece que hoje no cristianismo atual, moderno, o termo adoração está relacionado a cânticos, a louvores, né? Está relacionado à pregação, está relacionado a um templo, né, um local onde se cultua a Deus, e também está relacionado a um dia e hora específicos. Então nós imaginamos adoração nesse contexto, mas para Deus
Adoração não é o que acontece em um local, em um dia ou de uma forma específica. A nossa vida para Deus, ela é uma constante, um constante instrumento de adorá-lo. A cada respiração, a cada bater do nosso coração, né, a cada pensamento, a cada palavra, a cada atitude. Isso é um grande desafio para todo ser humano. Não é exclusivo seu nem meu, não, é todo ser humano enfrenta esse desafio de desenvolver o hábito de ter uma vida que adore a Deus. E olha o que diz esse texto. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Tanto como a oração. Então, a oração é um ato de podermos também adorar o nosso Deus. Você já tinha visto a sua oração como um ato de adoração? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Isso ajuda você e eu a mudarmos o nosso conceito da oração. Você tem visto que ao longo desses jejuns desse mês de janeiro, eu tenho trabalhado o aspecto de adoração, né? Da comunhão com Deus. E hoje eu quero adicionar mais um item nesse novo conceito que nós estamos querendo construir na sua mente sobre a sua comunhão. Então, manter comunhão com Deus é um ato de adoração. Quando você acorda pela manhã e que você dedica a Deus a primeira hora do seu dia, o seu primeiro momento do dia a Ele, você está devolvendo o dízimo do seu tempo a Deus. E você também está, através desse dízimo do seu tempo, você está adorando ao Eterno. Amigos, se as nossas orações começarem a ser vistas como atos de adoração, eu não tenho dúvidas de que nós iremos passar a conversar com Deus de forma diferente. Nós vamos conversar com Ele assuntos diferentes. Nós vamos ter mais cuidado quando nos prostrarmos diante dele. Eu tenho plena certeza de que as nossas orações, ao serem feitas sobre essa perspectiva, elas não serão meras frases decoradas e nem tampouco serão apenas uma lista de pedidos que temos que entregar ao nosso mordomo. A oração, ela realmente deve fazer toda a diferença no nosso conceito de adoração. Eu confesso a você, e aqui eu quero abrir o meu coração nessa primeira hora do dia de hoje, nossa reflexão, que ontem à noite eu não preparei o material do nosso jejum e a minha mente foi envolvida por muitas trevas a ponto de não querer fazer o jejum de hoje, né? Muitas coisas passaram ali pela minha cabeça, muito e assim, realmente eu fui cercado por um desânimo que dificilmente me acomete, mas ontem aconteceu. E eu até comentei com a minha esposa que eu não faria o jejum hoje. E eu sabia, amigos, que isso era uma batalha espiritual. Eu me ajoelhei, já era tarde da noite, e conversei com Deus e falei com o Espírito Santo sobre a minha situação, sobre o desânimo, sobre a tristeza que estava vindo à minha alma. E eu pedi a Ele que lutasse por mim essa batalha, porque eu tinha certeza que ela era de natureza espiritual. E então eu fui dormir, né? Eu dormi ontem. Eu sempre faço o material do jejum antes, mas ontem eu fui dormir sem nada pronto. E hoje, quando eu acordei, o despertador tocou de madrugada. O Espírito trouxe sobre o meu coração ânimo, força, vigor, alegria, para que pudéssemos estar juntos aqui nesse momento. Então eu entendo que todos nós temos dias de alegria, dias de desânimos, dias tristes, né? Isso faz parte da realidade do pecado. Assim como você, eu também enfrento esses dias. E ontem
foi uma batalha vencida através da oração. E eu louvo a Deus por isso, e eu entendo hoje mais do que ontem que a oração, ela é uma expressão de adoração ao nosso Deus. Manter comunhão com Deus através da oração é um ato de adorá-lo. Queridos amigos, você já imaginou você e eu com esse pensamento de adorar a Deus através dos momentos em que passamos orando de joelhos, como isso deve mudar a nossa forma de enxergá-lo? Eu tenho absoluta certeza, falo isso sem medo de errar, que muitas vezes nós ajoelhamos para orar ou não ajoelhamos, mas nós não temos em mente que estamos adorando a Deus. Muitas vezes nós temos em mente que estamos apenas conversando com Ele, mas é muito mais do que isso. Eu digo isso porque eu já fiz orações assim, relembrando aqui agora de vezes que estou na igreja ou até mesmo que estou em casa, parece que nós já temos meio que um ritual pré-concebido na nossa mente. Cantou, depois que canta, agora vamos ajoelhar para orar. Parece que já tem, termina o sermão, vamos orar. Antes de começar a mensagem, vamos orar. Parece que já está algo que meio que automático e mecânico o ato de orar. Mas não. Manter comunhão com Deus é um ato de adoração. E você e eu temos que lutar contra esse mecanismo. Isso mesmo. Temos que lutar contra essa ideia pré-concebida de que a oração deve ser vista como uma tarefa. Não é isso. É muito mais do que isso. E eu quero que hoje você entenda que pode adorar a Deus através da sua e dos seus momentos de oração. Vamos orar juntos então? Daqui a pouquinho, às 7 horas, você e eu estamos aqui no nosso segundo áudio. Talvez os áudios hoje demorem um pouquinho, tá? De um horário, não seja especificamente no horário, mas fica tranquilo, vai orando aí que eles vão sair. Quando eu falo que você e eu devemos adorar a Deus através da oração, nós somos levados a pensar sobre como adorá-lo. Amigos, então a partir de agora, eu quero, através desses momentos, compartilhar com você alguns dos atributos de Deus, para que isso leve o nosso coração a desenvolver um espírito de adoração, não somente através do louvor, mas como eu já disse no primeiro áudio, através do nosso estilo de vida e também através de nossos momentos de comunhão e de oração. Olha o que esse texto fala. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia. Eu adoro por seu amor. Queridos amigos, Deus é amor. A palavra dele revela isso. 1 João capítulo 4, verso 8. Deus não tem, Deus não sente amor. Ele é amor. A expressão mais pura e perfeita que você e eu podemos conhecer do amor é o nosso Deus. E como já vimos em alguns momentos mais atrás, nos jejuns do ano retrasado e do ano passado. Ah, que legal, né, gente? Falar jejum do ano retrasado e do ano passado, isso quer dizer que o nosso movimento tá ficando velho, hein? Ai, ai. Já vimos em alguns jejuns lá atrás que o amor é um princípio ativo em Deus. O amor que nós estamos falando, o amor incondicional, não é um sentimento, né? Volúvel, não. É um princípio. E esse princípio foi expresso através da vida e do ministério de Jesus. Então, Deus é amor. Queridos, você já parou hoje para pensar o quanto Deus te ama? É verdade. Algumas vezes nós nos expomos tanto a essa frase que Deus te ama, Deus me ama, que nós realmente assim muitas vezes não paramos para observar
as formas que esse Deus nos ama, a forma que ele demonstra esse amor. É muito interessante você e eu pararmos para analisar isso. Porque será que o fato de você saber que Deus te ama, já não está se tornando uma frase comum e sem significado na sua vida espiritual? Isso mesmo. Às vezes, até mesmo na nossa oração, nós agradecemos a Deus porque Ele nos ama, mas será que a gente consegue medir, mensurar o quanto isso é verdade de forma prática na nossa vida diária? É muito interessante você observar as formas das pessoas demonstrarem amor umas para com as outras. Eu gosto de observar como a minha esposa demonstra o amor dela para comigo e para com as nossas 3 crianças lá em casa. Ela acorda cedo e arruma as coisas, arruma menino, prepara lanche, acorda, me ajuda a fazer o culto. Então, assim, ela tem uma forma muito específica e peculiar de demonstrar o amor dela. E ainda ontem, né, eu cheguei em casa depois da escola e vesti uma bermuda. E ela olhou para a bermuda e falou assim: é bom, né, amor? Vestir uma bermuda limpinha. Na verdade, ela estava dizendo, né, que o amor dela se demonstra dessa forma também. Você já parou para observar como Deus demonstra o seu amor para com você durante o dia? Eu queria levar a sua mente a esses cuidados de Deus que são demonstrados durante o dia a dia. E depois que você conseguir fazer uma lista, faz uma lista agora, eu vou terminar o áudio agora, para que você tenha tempo de fazer uma lista de 10 maneiras pelas quais você consegue enxergar como Deus demonstra o seu amor na sua vida. E depois que você enxergar essas 10 maneiras, eu quero que você escreva mais uma, a 11ª, que essa 11ª é através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a expressão máxima de amor. Agora, além dessa expressão máxima de amor, Deus ainda continua demonstrando diariamente o seu amor para você. Por isso, eu quero que você, na sua oração, adore a Deus pelo amor que Ele tem por você. Outro aspecto dos atributos de Deus, é exatamente a sua fidelidade. Deus é fiel. E quando nós olhamos esse aspecto da fidelidade de Deus, ela é muito impressionante. Porque hoje, quando você fala sobre esse assunto de fidelidade com as outras pessoas, você vai perceber que a nossa fidelidade, o contexto humano de fidelidade, está sempre relacionado a, a um aspecto mais reativo do que proativo. Deixa eu explicar para você. Hoje a maioria das pessoas, não estou falando você, né, meu querido, é claro, mas a sociedade, de uma forma geral, ela baseia a fidelidade como resposta também à fidelidade. Ou seja, é reação. Eu sou fiel se a outra pessoa também for fiel. Então, nós temos esse tipo de fidelidade que é reativa e não proativa. Qual é a diferença desse tipo de fidelidade para a fidelidade da forma correta? É que a fidelidade, quando ela vem como proativa, como tendo a iniciativa, ela é diferente, porque é exatamente a maneira que Deus nos ensina. Deus é fiel por Ele mesmo e não pelo ser humano. Deus é fiel por Ele mesmo e não pelas suas criaturas. A fidelidade de Deus está baseado em quem Ele é, nas promessas que Ele fez e nas promessas que Ele cumpre na nossa vida. Esse aspecto da fidelidade de Deus é extremamente importante para mim, para você, porque imagine se Deus fosse
basear a fidelidade dele nas nossas, no nosso retorno para com ele. Imagine que Deus fosse fiel simplesmente ou somente quando você e eu fôssemos. Imagine que a fidelidade de Deus dependesse do quanto você e eu somos fiéis a Ele. Nós estaríamos perdidos, amigos. Exatamente perdidos, porque nós somos extremamente falhos. Então, em vários momentos, você e eu poderíamos ser eliminados ou não receber o favor de Deus. Veja, no Antigo Testamento, quando Deus faz aliança com o seu povo, quando Deus faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e depois com a descendência, essa aliança estava baseada não em quem eles eram ou não em que eles iriam fazer. Estava simplesmente baseado em quem Deus é. Ele é fiel, ele não muda. E isso é um motivo mais do que importante para que você e eu adoremos a Deus em nosso momento de comunhão. Pensa comigo agora, e eu queria que você fizesse aí a sua lista. Hoje é um dia de listas, né? Há poucos momentos fizemos uma lista de 10 itens nos quais o Senhor demonstra e revela o seu amor para conosco. Agora, eu quero que você faça uma lista de 10 momentos da sua vida em que Deus se mostrou extremamente fiel, em que a fidelidade dele foi derramada sobre você. Somente 10 momentos. E depois que você fizer essa lista desses 10 momentos, eu quero que você, em atitude de oração, louve e agradeça a Deus pela fidelidade dele demonstrado e derramado na sua vida. Outro aspecto do atributo de Deus é a sua bondade. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a bondade de Deus. No livro de Salmos, nós encontramos Davi em diversos dos seus cânticos, exaltando ao Senhor por causa da sua bondade. A fidelidade e a bondade, né? Mas como nós já falamos sobre a fidelidade no áudio passado, eu gostaria de trabalhar com você aqui agora o aspecto da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo e diz o trocadilho, né? Que o tempo todo Deus é bom. E é verdade isso, amigos. Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus, ela se demonstra na nossa vida de diversas formas. Muitas vezes nós precisamos entender que a bondade do Senhor, ela está além até mesmo da nossa compreensão e também, em alguns momentos, da nossa percepção. Muitas vezes a nossa percepção de bondade é que a pessoa que é boa é aquela que tem que fazer tudo o que nós queremos. Não somente fazer tudo o que nós queremos, mas da forma como queremos e no tempo em que queremos. Então, a bondade hoje está associada, na maioria das vezes, a esses aspectos. Por exemplo, nós falamos que os pais são bons, ou pelo menos os filhos têm essa percepção, né, de que os pais são bons quando eles dão aquilo que eles querem. Então, a nossa noção de bondade, ela muitas vezes é uma visão um tanto que limitada. Ser bom não tem nada a ver em você dar tudo aquilo que uma pessoa quer, na hora que ela quer e da forma que ela quer. Ser bom está além disso, muito além. Porque ser bom está associado a você dar coisas que as pessoas ainda nem enxergaram o benefício daquilo, não é mesmo? O benefício daquilo. Por exemplo, algumas vezes quando você e eu privamos nossos filhos de alguma coisa que eles estão pedindo, mas que nós sabemos que se dermos aquilo pode ser prejudicial, nós estamos sendo bons ou estamos sendo ruins? Estamos sendo bons para eles. Só que na percepção deles, a bondade não é nesse aspecto. Então, entenda,
ser bom é dar aquilo que a pessoa ainda não enxergou como sendo positivo, mas lá na frente, um dia ela vai enxergar que realmente aquilo foi a melhor coisa a ser feita por ela. Quando eu digo isso, eu quero que você entenda que a bondade de Deus não quer dizer em nenhum momento que Ele não vai permitir que você e eu passemos por momentos e por situações que vão desafiar e amadurecer o nosso caráter cristão. O fato de Deus ser bom não quer dizer que Ele não vai deixar você e eu, vez por outra, enfrentarmos os desafios, os problemas dessa vida. Afinal de contas, desculpa, muitos desses desafios que o inimigo coloca no nosso caminho, Deus pode e usa para um bem maior. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Bendizei a bondade do Senhor. Davi nos convida a fazer isso, a adorar a Deus pela sua bondade. Deus é bom quando o dinheiro dá para pagar as contas. Deus é bom quando o dinheiro também não dá para pagar as contas. Deus é bom quando a gente passa um mês com saúde. Deus é bom quando no mês também a gente não tem aquela saúde. Deus é bom quando a gente passa um mês sem se machucar. Mas quando a gente se machuca, Deus também continua sendo bom. Nós precisamos entender que os atributos de Deus, eles não variam de acordo com as circunstâncias que você e eu vivemos. Deus está acima disso. E quanto mais rápido você e eu conseguirmos entender, assimilar essa realidade, mais rápido e mais forte você e eu iremos adorá-lo da forma correta. A nossa compreensão a respeito dos atributos de Deus nos levam a oferecer a Ele uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, não baseada nas circunstâncias, mas baseado em quem Deus é. Agora, nesse momento, eu quero que você faça uma listinha, mais uma listinha. Eu quero que você busque na sua vida aí, na sua memória, 5 momentos em que você conseguiu enxergar a bondade de Deus para com você. Ainda que tenham sido momentos extremamente problemáticos, desafiadores, que foi diferente daquilo que você imaginava, mas que hoje, olhando para trás, você consegue enxergar como Deus foi bom. Vamos orar juntos? Quero que você continue mandando seus pedidos de orações. Nós estaremos orando por você, nós aqui, os guardiões do jejum. Daqui a pouquinho, eu quero trabalhar com você um outro aspecto da adoração que está relacionado à nossa comunhão e que vai nos ajudar a ver a face maravilhosa desse nosso Deus. Oi, amigos, chegamos no nosso momento de oração das 10 horas de reflexão. Hoje eu e você estamos conversando sobre a adoração a Deus através da nossa vida devocional, através da nossa comunhão. Manter comunhão com Deus faz parte do processo de adoração a quem Ele é, quem Deus representa para a nossa vida, né? Quem Deus realmente é, o lugar que Ele ocupa na dinâmica de toda a nossa vida está relacionado a esse aspecto da comunhão e da nossa adoração. Eu quero agora, nesse momento, falar que você e eu adoramos por sua misericórdia. Já diz o profeta que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e que esse é o motivo de você e eu não sermos consumidos. Qual é a diferença entre a misericórdia de Deus e a bondade de Deus? Porque talvez esses dois conceitos possam parecer muito similares, mas existe uma diferença básica entre a bondade e a misericórdia. A bondade está relacionada em Deus fazer coisas boas, independente do nosso merecimento ou não.
está relacionada em Deus fazer as coisas para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. E a misericórdia de Deus está relacionada diretamente à nossa natureza pecaminosa. Nós, nascidos no pecado e do pecado, somos destituídos da glória e afastados da face de Deus. Existe um abismo muito grande entre nós, seres pecadores, e um Deus santo. Esse abismo, ele foi transposto, né, ele foi superado através da vida, do ministério de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando Deus olha para mim e para você com misericórdia, quer dizer que você e eu não merecemos a salvação, não merecemos o perdão, não merecemos a reconciliação. Porém, Deus é tão misericordioso, Ele nos ama a tal ponto que, independente das nossas falhas, se houver o arrependimento genuíno, Ele nos trata de acordo com o amor que Ele sente para com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus é baseada naquilo que você e eu podemos nos tornar se permitirmos ao Espírito Santo que ele molde o nosso caráter. E aí, essa permissão vai ser desdobrada na nossa vida através da reflexão, minha e sua, da pessoa de Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus é algo extremamente importante na nossa existência. E por isso, amigos, você vai ver no Antigo Testamento várias vezes, tanto os profetas quanto os autores da Bíblia, falando sobre um Deus misericordioso, que não nos trata de acordo com as nossas falhas, que não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas nos trata segundo a sua benevolência, segundo o seu amor, que é incomparável para com a raça humana. Agora entenda o seguinte: a misericórdia de Deus não deve ser interpretada de uma forma errada, a ponto de você e eu imaginarmos que Deus sempre será misericordioso conosco e não nos tratará em algum momento com a sua justiça. Porque a misericórdia e a justiça de Deus, elas andam de mãos dadas. E muitas vezes o ser humano interpreta de forma muito equivocada a misericórdia de Deus e acaba abusando desse atributo de Deus. Não, já que Deus é misericordioso, então ele sempre vai me perdoar, ele sempre vai me tolerar, ele me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Posso continuar pecando, posso continuar agindo dessa forma, que a misericórdia dele vai se renovar amanhã, então eu estarei bem na fita. Na verdade, não é assim. A misericórdia de Deus, uma vez aceita em nossa vida, deve nos levar a cada vez mais viver em linha de abandono do pecado e em linha de ajuste com a vontade desse Deus Santo. Agora, eu quero que você faça uma lista. E essa lista é diferente das outras, porque essa é muito particular. Eu quero que você enumere aí 5 defeitos de caráter que você tem, 5 pecados que você sabe que comete e que você consegue enxergar que é unicamente pela misericórdia de Deus que você e eu ainda estamos vivos. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. E quando nós, em atitude de oração, exaltamos a Deus pela sua misericórdia, nós estamos entendendo o plano de salvação para a nossa vida e buscamos assim alinhar a nossa vida a esse propósito. Vamos orar agora? Daqui a pouquinho, às 11 horas, estaremos no nosso penúltimo momento e eu vou falar de um atributo de Deus muito, muito importante e impressionante na nossa jornada. Até daqui a pouquinho, amigos. Queridos, chegamos aqui no nosso penúltimo momento de hoje. E esse áudio aqui eu tô gravando hoje mesmo, tá bom? Dia 24 de agosto de 2022. Nós vamos falar agora sobre eu adoro por sua onisciência. Um dos atributos de Deus
é o fato dele saber todas as coisas. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Eu sei que isso é muito complexo para nossa mente pequenininha conseguir compreender. Eu tenho certeza que se nós seres humanos tivéssemos um pouquinho de onisciência, nós iríamos criar uma confusão tão grande que a gente não tem nem a ideia. Por exemplo, se você soubesse que alguma coisa ruim iria acontecer hoje de tarde com você, eu tenho certeza que você faria de tudo para poder evitar. Não é verdade? Se você soubesse que seu filho ia, ao sair dali de casa, andar de bicicleta, ele ia cair e se machucar, você ia falar assim: não, filho, hoje não, deixa para andar de bicicleta amanhã, porque amanhã você não vai se machucar. Não é assim que nós faríamos? Porque, pela nossa visão limitada, a gente acredita que poupar o sofrimento é uma forma de demonstrar amor. Bom, pela nossa perspectiva pode até ser, mas Deus ele não enxerga dessa forma. Deus ele conhece todas as coisas e ainda assim respeita o seu direito de liberdade, o seu livre-arbítrio. Deus, ele não apenas conhece todas as coisas, mas ele de alguma maneira muito especial cria circunstâncias e através do seu espírito nos impressiona para seguirmos a direção certa, para tomarmos as escolhas certas da nossa vida. Muitas vezes, nós agimos como se Deus não soubesse das coisas. Você e eu podemos facilmente ocultar algumas características, alguns comportamentos, alguns traços da nossa personalidade das outras pessoas. Podemos construir e pintar ou pintar uma bela máscara para colocar no nosso rosto, transparecendo aos outros um aspecto de perfeição, de santidade, quando no íntimo nós estamos completamente corrompidos e destruídos. O Senhor, ele sonda o coração no mais íntimo dos lugares, aonde até mesmo a nossa mente duvida que existam tais locais. O Senhor, ele sonda o nosso pensamento. O Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. O Senhor tem a onisciência. E sabe que isso é muito bom? O fato de Deus saber todas as coisas deve trazer alegria ao meu coração, deve trazer gratidão ao meu coração, deve trazer esperança ao meu coração e deve fazer com que eu o adore por isso. É, isso mesmo. Eu não preciso esconder nada dele, porque ele me conhece. Eu posso me confessar a ele, porque ele me conhece. Eu posso ser sincero a ele, porque ele me conhece. Quando eu sou injustiçado, eu posso chorar nos braços dele, porque ele sabe a minha causa. Quando eu estou aflito, ele sabe o que eu estou passando. O Senhor, ele é onisciente e por isso eu posso adorá-lo. Eu louvo a Deus pela sua onisciência, porque ele sabe qual será o meu próximo passo. E não apenas sabe, mas ele deseja, através das orientações que ele me dá, que eu faça a escolha certa para seguir os seus passos. Eu louvo ao Senhor porque o futuro já está revelado para ele. E olha só que coisa linda. O fato do futuro já estar revelado aos olhos de Deus, isso traz para mim a certeza de que eu posso continuar confiando nele e entregando a ele o meu amanhã. Por quê? Porque Deus já está no amanhã. Deus é o futuro. Eu e você somos limitados pelo tempo e pelo espaço, mas o nosso Deus não. Por isso, eu convido você nesta manhã a adorar a Deus porque ele é onisciente. E olha, os atributos de Deus, eles não podem ser olhados de forma isolada. Não, eles precisam ser olhados de forma conjunta. A sua onisciência, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, tudo isso é exatamente como se fosse uma grande corrente onde cada um desses atributos estão intimamente conectados aos outros e que dão exatamente
o tom da perfeição aos atributos de Deus. Pense comigo. Se Deus fosse onisciente, mas não fosse misericordioso, o que ele faria? Se Deus fosse onisciente, mas não fosse amável, o que ele faria? Se Deus fosse onisciente, mas não fosse cheio de graça, o que ele faria? Você percebe? Os atributos eles não podem ser avaliados de forma individualizada. Você e eu talvez gostaríamos de saber o que iria acontecer amanhã, só que as nossas características corrompidas pelo pecado iriam transformar esse atributo num verdadeiro desastre. Deus não, ele é perfeito. E por ser perfeito, ele conecta todas as partes para o bem maior da vida dos seus filhos. Vamos orar juntos? Eu quero dizer a você que eu estou recebendo aqui os pedidos de oração, estou dando aqui um retorno a alguns de vocês, mas não se preocupe, nós estamos juntos aí em oração, tá bom? Forte abraço, até daqui a pouquinho no encerramento. Queridos, me desculpem eu não ter conseguido gravar o áudio passado, da nossa lâmina passada, mas nesse aqui agora eu quero fazer um apanhado aqui dos dois áudios, né? Mas antes de falar dos dois áudios, na verdade eu queria relembrar os temas, né, de hoje, porque eles são muito importantes para esse nosso aspecto da adoração através da comunhão. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você e eu dedicamos tempo para manter comunhão com Deus, é um ato de adoração. Nós o adoramos através da oração, nós adoramos a Deus pelo seu amor, adoramos a Ele pela sua fidelidade, adoramos a Deus pela sua bondade, adoramos a Ele pela sua misericórdia, adoramos a Deus pela sua onisciência. A onisciência é o atributo de Deus de estar presente em todos os locais, em todos os momentos. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe das minhas necessidades, das suas necessidades. Deus sabe quais são os nossos anseios. Deus sabe todas as os sentimentos que nós temos. Deus sabe tudo aquilo que passa no nosso íntimo, que nos incomoda, que machuca, que feriu ou que fere. Deus sabe todas as coisas, não só sabe, como está presente também ao nosso lado em todos os momentos. Deus está ao seu lado quando você sorri, Deus está ao seu lado quando você chora, Deus está ao seu lado quando a situação parece tão trágica a ponto de você pisar e não sentir o chão. Deus é onisciente e a onisciência dele leva à ação. Deus não apenas sabe por saber, não, ele sabe para agir. Queridos amigos, isso traz para mim e para você um conforto incomparável. Pense, o fato de Deus saber todas as coisas, o fato dele ser bondoso, o fato dele ser misericordioso, o fato dele ser fiel, o leva a agir em nosso favor. Isso é maravilhoso. Isso é singular, ter um Deus com essa natureza, com essa personalidade, com esses atributos, é extremamente importante. Digo isso porque o inimigo de nossas vidas, ele plantou no coração de algumas pessoas a crença de que pode existir outros deuses além do Criador. E essas pessoas que, na verdade, criaram esses seus deuses, eles procuram de alguma forma agradar, conquistar, comprar o favor desses deuses para eles. Por exemplo, nós temos aqui, me passa aqui agora na memória, muito rápido, né? Os astecas, os incas, os maias, que eram aquelas civilizações que povoaram aqui a costa da América do Sul, eles faziam vários sacrifícios humanos para poder conquistar o favor divino na colheita, na plantação, na proteção. Então era assim que eles compravam o favor dos deuses. Agora, o meu Deus, o seu Deus, nós não temos como comprar o favor dele.
Não há absolutamente nada que compre a bondade, a misericórdia, o amor, a fidelidade, a onisciência desse nosso Deus. E além desses atributos, você e eu podemos adorar a Deus pela graça que ele nos oferece. Existe um conceito muito equivocado hoje no mundo pentecostal do que vem a ser a graça de Deus. Algumas pessoas, equivocadamente, pensam que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele construiu ou instituiu o ministério da graça. E essa graça, de acordo com essas pessoas, está acima da lei de Deus, está acima da obediência aos mandamentos de Deus. Eles pensam que Cristo veio abolir a lei e agora não há mais necessidade de obediência à lei. Então pode-se viver de qualquer forma porque estamos debaixo da graça. Deixa eu falar uma coisa para você. No Antigo Testamento, o povo, todas as nações, também viviam debaixo da graça. Isso mesmo. A graça ela sempre existiu. A questão é que a graça se manifestou através de Jesus, mas a graça ela sempre existiu. Desde Adão, quando Adão e Eva pecaram, a graça já foi colocada em prática. Porque a graça é o favor imerecido. A graça é o sacrifício que Deus fez por nós. Isso é graça, favor imerecido. Então, nós precisamos entender que hoje um dos atributos que Deus tem é ser gracioso, é nos dar aquilo que nós não merecemos. E agora eu estou falando da salvação. Deus nos deu Jesus Cristo, que era e que é e que sempre será o maior bem que existe em todo o universo para morrer e ser o nosso substituto. Deus assumiu a forma humana através de Jesus Cristo, passou aquilo que você e eu deveríamos passar, suportou o que nós deveríamos suportar, cumpriu os requisitos da lei cerimonial e se tornou o nosso substituto. Agora, nós, para sermos salvos, precisamos aceitar esse sacrifício que Cristo fez. A isso é dado o nome de graça, favor imerecido. Então, você e eu vivemos debaixo da graça, assim como Moisés viveu debaixo da graça, assim como Adão viveu debaixo da graça, assim como Davi viveu debaixo da graça, o apóstolo Paulo, todos. A graça sempre existiu, porque a graça era o favor imerecido. Agora ela se tornou personificada através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez futuramente nós possamos fazer aí um jejum trabalhando somente, exclusivamente esse tema da graça, para se tornar mais claro, mais compreensível, né, para todos nós. Mas é importante você entender que o favor imerecido que você e eu ganhamos de Deus, que nós chamamos de graça, em nenhum momento abre o precedente para que você e eu desobedeçamos às leis de Deus. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Se você e eu recebemos um favor que não merecemos, que é a salvação, isso nos torna devedores a Deus. E uma das maneiras que você e eu temos de demonstrar a nossa gratidão por essa dívida que nunca poderá ser paga é viver em harmonia com a vontade de Deus expressa através da sua lei. Então, queridos amigos, você pode adorar a Deus através da oração, da sua comunhão, pela graça que ele oferece a mim e a você todos os dias. Será que Deus é gracioso? Sim. Por isso que tem um hino, né? Uma música norte-americana chamada Preciosa Graça, Amazing Grace. E essa graça, ela é simplesmente plena, é simplesmente ampla e é simplesmente completa, porque a graça é a pessoa de Jesus Cristo. Será que você e eu em oração, lembra na semana passada, quando eu falei, eu e você oramos porque somos o reflexo de Cristo? Então entenda que quando você e eu buscamos ter comunhão com Deus, quando você e eu dedicamos
tempo a essa prática, para termos coisas em comum com Deus, para que o Espírito traga para a nossa vida a imagem de Cristo, nós estamos dizendo a Deus o seguinte: Senhor, eu aceito a sua graça, nunca conseguirei pagar, mas o que estiver ao meu alcance, eu quero viver em harmonia com a vida de Cristo. Amigos, que coisa maravilhosa e que oportunidade linda essa que o nosso Deus nos concede. Quero agradecer a sua presença no nosso jejum de hoje. Eu quero que você pegue as listas que você fez e amanhã na sua sala 57 esteja olhando para elas e orando com elas e sobre elas. Quero que nessa semana você dedique tempo para construir o seu relacionamento, para fortalecer o seu relacionamento com Deus e que diante dos desafios que você está vivendo, eles não te afastem, mas eles te aproximem do eterno. Nós estaremos orando juntos com você pelos seus pedidos de orações e eu quero convidar você para amanhã, a partir das 5 horas, entrarmos juntos na sala 57 para assim buscarmos o batismo diário do Espírito. Então, relembrando aqui, comunhão com ênfase no Espírito Santo foi o tema que nós trabalhamos durante o mês de janeiro. No primeiro, eh, eh, no primeiro momento, nós falamos, né, da importância de dedicar tempo para Deus. Depois nós falamos sobre a oração, falamos sobre a comunhão e agora estamos falando sobre a adoração. Tudo isso tem a ver com comunhão. Eu espero que você tenha guardado esse material, escute ele novamente, leia esses textos, porque eu tenho absoluta certeza que eles podem ajudar você a mudar a sua perspectiva, a amadurecer o seu conceito e mais do que isso, vai ajudar você a entrar em harmonia com a vontade de Deus. Como eu digo, todos os dias de jejum, nós vamos entregar agora o nosso jejum, mas nós não vamos sair da presença do Eterno. Se esse material tem ajudado você a se desenvolver, a crescer, e não somente isso, mas também ajudado a outras pessoas, eu quero que você grave o seu testemunho, compartilhe ele conosco. É sempre uma alegria ouvir aquilo que Deus tem feito em você através desse movimento espiritual do jejum e oração. Um grande abraço a vocês. Quem fala aqui é o seu amigo Wellington Ribeiro. E amanhã estamos juntos aqui na sala 57.